Hoje é dia de Amor Exigente aqui no nosso programa. E Amor Exigente, para quem ainda não conhece, é uma instituição que trabalha sem fins lucrativos com grupos de auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, 2 horinhas por semana, e o grupo, ele realmente tem feito muita diferença. Tanto para o dependente químico, quanto para o familiar do dependente químico, e quanto para qualquer pessoa que quer ter mais qualidade de vida. Hoje a gente vai receber um casal muito querido, a Cláudia Roberto de Queiroz e o Enio de Queiroz. Eles são coordenadores do grupo de Amor Exigente na Vila dos Remédios, em Osasco, para a gente falar sobre a dependência química. A gente também vai dividir uma história muito forte, muito bonita com vocês. E eu quero que você fique aqui. Talvez você fale assim, mas eu não tenho nenhum problema com dependência química. Eu vou te falar que você vai ouvir coisas aqui que podem fazer diferença demais na sua vida, tá bom? Vem cá, Cláudia e Enio, obrigada por estarem aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Enio, boa tarde. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Senta ali do ladinho da sua esposa pra gente começar o nosso momento aqui. Amor Exigente. Que propõe pra gente força, fé e alegria, né, Cláudia? Sim, força, fé e alegria, sim. Você sabe que hoje eu falei, a palavra do dia foi baseada nos frutos do Espírito lá de Gálatas, né? E muitas vezes a gente esquece que esse Espírito Santo vive na gente, que é isso que agrada a Deus, né? Viver com força, com fé, com alegria e tantas outras características que são características do fruto do Espírito Santo. Na dependência química, a gente sabe que isso muitas vezes fica tão difícil, né? As famílias ficam doentes, não é? Muito obrigada, né, por oferecer essa oportunidade da gente falar do Amor Exigente, que é um grupo tão importante, tão maravilhoso para auxiliar as famílias, que, como você estava dizendo no início, até a respeito sobre a ira, a questão da dependência te envolve tanto, te domina tanto, que às vezes você se deixa contaminar por essa ira e a sua vida toda fica sem sentido, fica vazia, num sintoma de irritação. É verdade. E o Amor Exigente vem para ajudar a gente, como ajudou a nós e ajuda até hoje. Que bom. Agora, me conta uma coisa, Enio, como é que vocês foram parar lá no Amor Exigente? A Cláudia é a culpada. Assim, com todo carinho, né? Eu participava da comunidade, né, na Vila dos Remédios, e aí houve a necessidade, a equipe que tinha, os jovens, tudo, né, de trazer o Amor Exigente para ajudar as famílias que tinham problemas envolvidos com álcool, com drogas, né, com outras substâncias. Então eu fui assim, falei, estou aqui, estou pronto para servir. Onde é que eu vou mesmo? Então, naquela época, isso há 9 anos atrás, é o tempo que nós estamos, né, no grupo, ia ter uma formação, um curso para pais e novos voluntários lá em Campinas, no Sotanier. Aí eu fui, gostei, me encantei, me apaixonei e vesti a camisa do Amor Exigente, eu faço parte. E vocês fazem parte só para ajudar outras famílias, é isso? Na verdade, a gente pede ajuda e Deus manda. A Divina Majestade manda e de uma forma inesperada. Porque a gente estava passando por uma situação em casa, e o Enio, que eu não sabia, que é uma questão que hoje eu sei, que atinge a maioria das famílias, que é a dificuldade com intimidade. As pessoas acham que intimidade é só intimidade sexual, e não é. Intimidade é o vínculo, é você conseguir olhar para si mesmo e conseguir estabelecer um vínculo mais poderoso com as pessoas, de contato, de estabelecer contato, de falar de você mesmo, de entrega. Então, parecia que a gente era uma família normal, porque sempre em contato com as pessoas, com os familiares, mas aí no convívio eu fui percebendo que aquilo era muito superficial. Eu tentava me aproximar do Enio e tentar falar com que ele falasse coisas mais... Como foi seu dia? Coisas simples, às vezes. Como foi seu dia? E ele não se aprofundava, e tinha muita dificuldade de se aprofundar. E aí, esse dia, o padre chegou e falou, olha, eu preciso que alguém vá nessa formação. E a única pessoa que tinha disponibilidade era ele. E isso foi a ajuda de Deus mesmo, foi do plano espiritual, porque a partir daí a gente conseguiu identificar que o Enio era codependente. E eu nunca quis. O que é codependente, Enio? O que é isso? O que é codependente? Primeiro, você precisa descobrir o que é ser um dependente, né? Então, na minha família, tinha um dependente. Eu cresci, né, num lar com a dependência instalada. Dependência do álcool dos meus pais, melhor, do meu pai. Então, eu cresci num ambiente com muita violência, discussões e assim, esse alcoolismo do meu pai destruiu a minha família.
Só que até então, eu não sabia que ele era um dependente de álcool e eu muito menos que era um codependente. O codependente é aquele que convive com o dependente e acaba adquirindo os mesmos hábitos sem beber, sem fazer uso. A pessoa muitas vezes esquece dela mesma, né? Ela quer cuidar muito da vida do outro e acaba cuida tão bem que esquece da vida própria. Né? Eu trazia um pouco dentro de mim a sementinha da dependência do alcoolismo. Com 13 anos, eu tive um coma alcoólico. 13 anos. E aonde foi isso? Foi dentro da minha casa. Olha que interessante, Cláudia, dentro da minha casa. Isso porque tinha um pai, né, que teve problema com o alcoolismo, só que ninguém sabia lidar com isso e estava lá. A bebida, né, de fácil acesso, e eu fui vítima. Mas ali eu descobri, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero seguir esse exemplo. Tinha sonhos, né, queria também ter a minha família, filhos, trabalhar. O amor exigente, quando surgiu na minha vida, me ajudou muito e tem me ajudado muito a fazer prevenção. Na minha codependência, eu preciso cuidar de mim, mais de mim, né? Para poder cuidar melhor da minha esposa, dos meus filhos e também servir no grupo onde eu participo, né? E vocês têm filhos hoje 2 filhos. e que participam junto com vocês? Como é que é isso? Participavam no começo. Agora, o Matheus tem 19, a gente tem e a Júlia que tem 15. E, então, sempre eles iam com a gente nas reuniões, tem um grupo de jovens, mas hoje em dia eles não vão mais. Eles não vão mais, eles estão outras atividades. Mas, assim, o que ajudou muito a gente é a questão do controle, que eu não sabia nominar isso, o quanto o Enio era controlador. E eu, por minha vez, também estava entrando nessa questão que era, como se fala? Desestruturada, né? No jogo, disfuncional. Porque eu não conseguia lidar com aquela situação. Você não estava desempenhando o seu papel de mãe como deveria, é isso? Porque eu estava entrando num jogo que aí eu fui conhecer também no Amor Exigente, que é o pacto. É o pacto com os filhos. Para a gente driblar ele, eu fazia um pacto com as crianças e, olha, seu pai não pode saber. E isso a gente sabe que é um dano muito grande. O fato de estar no grupo me ajuda a falar isso aqui. Do mesmo modo como ajuda o Enio a falar, porque ele não falava dessas questões. É ruim nem fazer com a um gente. pacto com os filhos, Cláudia? Explica mais sobre isso. Olha, é um dos problemas maiores e que alimentam a questão da dependência. Por quê? Quando você faz um pacto de sigilo, olha, isso fica entre nós e o seu pai não pode saber. Eu estou citando o exemplo do pai, mas às vezes a gente sabe que acontece o inverso. É raro, mas acontece. Quando a gente faz isso, você exclui o outro daquela situação, então se cria uma manobra de mentiras, se vive mentiras. Então, isso vai alimentando a dependência. A gente sabe que o dependente é muito manipulador também. Então, aquela pessoa, no caso a mãe, que acha que está ajudando, ela está sendo manipulada e nem percebe que está sendo manipulada. Ela entra num esquema de mentiras. Então, meus filhos eram pequenos nessa época, porque hoje nós estamos há 9 anos no grupo. Mas eu pude perceber o quanto essa minha atitude de fazer pequenas coisas que pareciam pequenas coisas. Por exemplo, minha filha falava assim, eu quero ir na casa da minha amiga, eu quero ir à tarde, porque tem piscina, tudo. E a gente sabia, por ele ser muito controlador, ele não ia deixar. Aí a minha filha falava, a gente não conta pra ele não precisa saber. E eu também, para entrar nesse jogo do pacto, eu falava, olha, realmente a gente conta pra ele depois que acontecer. Ele não precisa saber. Faz de conta que você está na escola. Olha que coisa feia, né? Mas eu fazia isso para tentar que ela não ficasse aprisionada dentro de casa. Só que no Amor Exigente eu aprendi, eu vi que isso estava, na verdade, distanciando a minha família e quebrando a relação de confiança até entre a gente. E aí eu passei a contar para o Enio. Falei, não, nós vamos decidir isso juntos. E até ele foi percebendo, porque uma das questões também do codependente é que ele não sabe se divertir. O codependente acha que ele não tem direito de lazer, ele não tem direito sabe? Ele não tem. Ele é trabalho, tudo é trabalho. Muito trabalho. Você vale pelo que você faz, você não vale pelo que você é. Então você tem que trabalhar muito para justificar
o controle das coisas. E lá a gente foi aprendendo que não, que como filhos amados de Deus, nós temos direito de ser felizes, de ter direito de ter lazer, sim. E principalmente de, olha, se tem alguma coisa que nós não concordamos, nós precisamos sentar e conversar e colocar. Exato. E colocar e chegar num acordo do que é melhor. Então, esse pacto em casa, graças a Deus, não existe mais por causa do amor exigente. Quanta coisa maravilhosa a gente acabou de ouvir aqui, né? Obrigada, Cláudia e Enio. Que coisa linda. Eu espero que você tenha prestado atenção, porque isso aí pode mudar a sua vida também, viu? Mas não dá pra ficar só, tem que buscar ajuda, vá para um grupo de amor exigente, porque vale muito a pena. Eu gravei um recadinho com a Celeste falando sobre o alcoolismo. Assim como a dependência química, o alcoolismo também é uma doença, né? O Enio até falou do problema do alcoolismo do pai, de ter percebido que ele tinha uma tendência e aí fez e faz a prevenção. Mas, infelizmente, a gente sabe que muita gente não conhecia, entrou nessa e aí, hoje, está doente por conta do alcoolismo. Alcoolismo como doença precisa de tratamento multidisciplinar. Eu digo sempre para o familiar, não existe milagre, vá para um grupo de apoio, mas se você decidiu parar de beber, Dr. Drink pode te ajudar. É isso aí, o que a gente não pode é ficar parada, né, e não fazer nada, a gente tem que agir. Foi como eu falei no começo, o ontem já passou, amanhã é de Deus, a gente não rouba de Deus, a gente vive o hoje, vive o agora. Então a gente está conversando hoje com a Cláudia e com o Enio de Queiroz, eles são voluntários do Amor Exigente lá na Vila dos Remédios. Quem não conhece, gente, Amor Exigente é um grupo maravilhoso de auto e mútua ajuda, é de graça, transforma mesmo, vale a pena você conhecer e tá junto para ter mais qualidade de vida, tá? A gente já continua, porque hoje vocês estão dando um banho assim, de experiência de vida muito bacana, mas eu quero compartilhar também a história do Didácio e da Maria da Graça. É um casal que mostra a importância de estarem unidos, assim como o Cláudio e Enio, apoiando uns aos outros, para que, mesmo nos momentos mais difíceis, um possa dar força ao outro e obterem a vitória. Foi assim que eles conseguiram ajudar o filho e você acompanha essa história agora. E a minha história do amor exigente se refere ao meu filho mais velho. Ele, ainda adolescente, entrou no mundo das drogas. Começou por uma maconha e isso foi se aumentando e expandiu para outras drogas. Lá em Brasília, ele estudando, houve uma fase assim de melhora que nós acreditávamos que as coisas estivessem melhor, casou-se, teve uma filha e logo depois separou. Zé, a droga forçou a separação dos dois. E aí nós caímos no mundo do desespero, que já vinha de muito tempo. Mas à medida que foi agravando, foi também agravando o nosso desespero. E aí nós vamos lá ao Brasil e lá o internamos compulsoriamente. Passou o maior prazo na clínica, uma das mais caras do Brasil, de Brasília na época. E logo que ele saiu, a primeira atitude foi o boteco de beber. Antes de conhecermos este grupo de apoio, nós queríamos curar o nosso filho com nossas próprias forças. Não entendíamos que era necessário que prevalecesse o amor. A partir do momento que nós entendemos que ele era um doente, aí sim o nosso comportamento foi mudado, o comportamento da minha família mudou em relação a ele. Nós deixamos de arcar com as consequências causadas por ele, porque nós fizemos quantas vezes, inconscientemente, resolver as situações que ele causava. Não desista de seus filhos, como nós não desistimos, porque tem jeito, dá certo. Não desista de seus filhos. Sempre nós nos apoiamos um ao outro. Mas teve um dia que ele chegou para mim e disse: não suporto mais. Não consigo mais, não aguento mais. E eu falei para ele, nós vamos continuar, porque nós dois juntos somos fortes e iremos conseguir. E assim nós conseguimos e meu filho está aí hoje como um presente de Deus para nós, para a comunidade da qual ele convive e para toda a sociedade.
inspiradores, né? Muito inspirador. Força, fé e alegria para vocês. Tem aquela frase de Amores Exigentes que eu gosto muito que fala que sozinho a gente está perdido. Como é que é? Sozinhos estamos perdidos. Em Em comunidade comunidade encontramos a nossa força. É isso mesmo. E olha, talvez você fale assim, Cláudia, eu fiquei com muita vontade de ter um marido como o de Dácio, como o Enio, mas o meu ele não quer nem saber, ele nem participa. Então, de toda forma, não fique só, porque foi como a gente ouviu agora, em comunidade encontramos a nossa força. Então vá para um grupo, sim, porque você vai ter gente para te apoiar. E aí com o tempo as coisas vão ficando melhores. Nada muda se você não mudar. Nada muda se eu não mudar, e foi assim para vocês também, não é verdade? Exatamente, exatamente. A Cláudia já abriu o coração aqui, falando de algumas mudanças que você teve que fazer, né? Sim. O pacto eu achei muito interessante. Enio precisou entender que era um codependente. Eu ainda estou entendendo, porque, Cláudia, a dependência, como disse, não tem cura. É um tratamento. A codependência também não tem cura. Você sabia disso? Eu imagino, porque eu também me considero uma codependente. Eu imagino que não tem, volta e meia a gente tropeça, né? Exatamente. Se pega querendo fazer pacto com os filhos, né? Assim? Exatamente. Então, diariamente, nós temos que fazer manutenção, prevenção da nossa codependência. Eu vou no Amor Exigente para cuidar da minha codependência. Eu ajudo e sou ajudado, né? A retribuição até vem na hora. Então, eu aprendo a fazer prevenção da minha codependência e aprendo a fazer prevenção com os meus filhos. Você imagina, se está passa por isso, o filho que quando entra na faculdade, prevenção, informação, diálogo, um sonho dos pais, graças a Deus o filho está fazendo faculdade. Você sabe o que acontece na porta de cada faculdade? Começar pelo café da manhã. Vamos tomar um café? Não, às vezes não é café. É uma cerveja no bar, É né? uma cerveja no bar. Quando não é um cigarro de maconha, né? Isso. Antes de começar a aula. Exato. O meu filho, ele entrou na faculdade agora, né? Tá fazendo direito. E aí eu insisti pra ele, porque sempre tem as festinhas. Aí ele foi em uma, no outro, eu falei, Matheus, você não vai na festinha? Ele falou, mãe, você quer que eu chame o meu pai aqui? Porque lá eles só bebem. Você quer que eu vou toda semana? Né? E eu falei, não, realmente, não vou estimular, né? Mas isso, a bebida, muito pelo contrário, porque ela favorece essa superficialidade. Você vai numa festa, a primeira coisa que as pessoas te oferecem é beber alguma coisa. Que é pra quê? Pra você se soltar. E a gente vai aprendendo que não precisa disso para se soltar, não precisa disso para ser você. Para você não se escravizar. O que eu encontrei no Amor Exigente com a dona Mara, que é maravilhosa, não foi uma discriminação. Porque de uns grupos que a gente foi, algumas pessoas olhavam assim e falavam, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Vocês não têm essa questão na família. Porém, num primeiro olhar, parecia que não tinha, até eu achei que não tinha, mas, contudo, até em virtude desse acolhimento que a dona Mara fez para nós dizer, olha, o programa de Amor Exigente é um programa para a família. Não é só para quem não tem, é para quem também não quer vir a ter. Eu fui descobrindo que eu também podia me servir dos princípios, até para me guiar, porque os princípios são isso, eles norteiam a sua vida. Para onde você quer ir, eles te conduzem. Vamos lembrar um pouquinho desses princípios, porque para quem está em casa isso pode ser uma grande saída, né? Mas eu digo, não basta assistir o programa toda segunda-feira, vá a um grupo de Amor Exigente, porque vai ser a diferença na tua vida. Então, eu gosto muito de lembrar para os pais, pai e mãe também é gente, esse é um dos princípios, né? Exato. Sim. E o princípio desse mês é? Grupo de apoio. Grupo de apoio. Sim. Como diz os princípios, o que é princípio? Pode ser início, mas para nós, Amor Exigente, além de princípio, são valores que nós aprendemos através dos 12 princípios, Cláudia. E cada mês é um princípio diferente. E para lembrar dos nossos papéis, qual os pais são gente, eles também têm direitos. Eu também tenho direito ao lazer, não é só trabalho, né? Eu também posso descansar, me cuidar um pouco. Pais e filhos não são iguais. Não são iguais. Cada um tem um papel diferente do outro. Eu gosto daquela frase que a dona Mara fala, que quando a gente vira amigo do filho, deixa de exercer o papel de pai ou de mãe, a gente faz um órfão de pais vivos, né? Sim. Porque filho precisa de pai e mãe, não de amiguinho. Amiguinho eles têm na escola, né? Exatamente. E o apoio,
não é ser amiguinho. E cria-se uma confusão a respeito disso, e que talvez até existisse essa confusão na minha cabeça. Eu poderia falar, mas Cláudia, em virtude até do que você faz, porque eu sou psicóloga, mas você já não sabia disso, só que quando a gente está envolvido emocionalmente, as coisas são distintas. Nós também precisamos ter esse olhar atento, essa conscientização do que acontece. Então, o apoio que eu aprendi também no Amor Exigente é a verdade, é sempre essa verdade, que não existe mentirinha nem mentirona. É você ser transparente, você ser autêntico com o que está acontecendo. E que para que um possa contar com o outro. Independente do que acontecer, se você está gostando daquilo ou não, esse é o apoio que é o verdadeiro grupo de apoio que tem que ser a família. Porque quando você não conhece as consequências do que a dependência causa, que muitas pessoas acham que é safadeza, que é, né, sem vergonhice, é porque a pessoa é preguiçosa ou é folgada, quando você não conhece que se trata de uma doença, aquilo contamina tanto a sua vida que a família não consegue um apoiar o outro, deixa de existir esse apoio. A família começa a ter atitudes que fortalecem, que reforçam aquela doença, sem saber que está reforçando aquela doença. Então, a mentirinha, ela sustenta, ela fortalece o vício, ela faz com que esse vício aumente. Às vezes, as mães fazem esse pacto com os filhos na tentativa de ajudar, de falar, olha, eu quero que ele fique bem, eu quero que agora ele tenha um emprego, agora eu quero que ele estude, não, vai dar tudo certo. E toma atitudes que fortalecem o vício, dando dinheiro, muitas vezes quando não deveria. Facilita, né? Facilitando para que aquele vício se perpetue. E o programa de prevenção mostra o quê? Que desde bebê a gente pode evitar com que isso aconteça. Então, para mim, veja bem, você tem certeza que os seus filhos não vão se envolver com drogas? Não, não tenho certezas. Por saber que meu telhado é de vidro, é que eu faço parte desse grupo, faço parte do Amor Exigente e defendo a bandeira porque eu sei que pode nos ajudar muito, né? Por saber que meus filhos, e ter tomado outras atitudes a partir de mim, dificilmente eles se envolverão com droga, porque eles têm um vínculo. Tem um vínculo com a eles família. Eles têm a confiança na gente. Que coisa maravilhosa. O mais legal é que isso aqui é de verdade, tá, gente? Eu sei que você em casa pensa assim, tão diferente da minha realidade. Mas a realidade de tantas famílias foi muito parecida com a sua, com o que você está vivendo hoje, e hoje é diferente. O que a gente propõe para você é uma vida nova, que hoje seja o primeiro dia da sua nova vida. É começar agora. Só que não basta você ficar aí lamentando. Culpa, joga fora. Vai aprender a lidar com ela lá no grupo de Amor Exigente. Para saber qual é o mais próximo da sua casa, você pode entrar no site amorexigente.org.br ou até ligar no 019 3252 2630. 019 3252 2630. E aí lá você vai ser direcionado para o melhor caminho. Claudiênio, muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Claudia. Obrigada pela sinceridade, pela amizade, por ajudar a turma que está em casa, viu? Obrigada. Força, fé e alegria. Posso agradecer? Claro. A dona Mara, né, no livro, ela diz: o que nós somos, quando nascemos, é um presente de Deus para nós. Aquilo que nós nos tornamos é o nosso presente para Deus. A gente devolve para Deus. Por isso que nós sempre estamos cada vez melhores, para dar um bom presente para Deus. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Obrigada, viu? Uma ótima semana para vocês. É preciso saber viver. Muito obrigado. Obrigada, Enio.